Ontem talvez tenha sido um episódio um pouco mais pesado, parecia quase uma aula, mas como eu disse, eu precisava de tirar isto cá para fora, de falar ali um pouco daquilo que eu vejo na literatura. Não sou só eu, claro, como disse, mas apetecia-me fazer aquele episódio. Espero não ter assustado muitas pessoas. Falei de Camilo e quase obrigatoriamente tenho de falar agora dessa de Queiroz. Quero mostrar como cheguei a essa de Queiroz, qual foi o conto, neste caso foi um conto que me deixou a querer ler mais do autor, talvez seja esta a melhor descrição, mas para isso eu tenho de andar um pouco para trás e hoje vou apenas contar aqui uma pequena história um pouco mais pessoal, não vou aqui criar nenhuma grande teoria da literatura, nada disso, vou apenas explicar que um dos sítios, é o sítio onde eu comecei a ler. Houve outros também, é verdade, mas aquele sítio que me deixou com o bichinho dos livros foi a papelaria dos meus avós maternos, na Atoguia da Baleia. Os meus avós eram a minha avó Gisela, que morreu na papelaria, e de contar essa história um dia, não é propriamente uma história muito alegre, mas tem que ver com livros também, por isso talvez venha aqui contar. A minha avó Gisela morreu nessa papelaria, e o meu avô era o meu avô Manel, que morreu agora há poucas semanas. Foi nesta papelaria, na Atoguia da Baleia, que eu comecei a ler, e comecei a ler muitas coisas diferentes. Os primeiros livros foram quase inevitável, foram livros infantis, neste caso os 5, que era uma coleção que a minha mãe tinha lá, portanto eu ia para a casa dos meus avós, e no quarto da minha mãe, ou ali perto, estava a coleção toda dos 5, e eu li aquilo de enfiada numa das férias da escola primária e fiquei com vontade de ler mais. Depois os meus avós tinham também livros na papelaria. As papelarias vendiam e vendem livros, e foi ali que eu encontrei uma grande variedade de livros que levou a que ainda hoje tenha este gosto por livros muito diferentes. Enfim, no fundo, é o tema deste podcast. Este podcast é sobre essa variedade de livros, sobre literatura, mas também sobre ciência, sobre, enfim, muitas outras coisas que vamos falar até esta semana. Esta semana eu quero falar também um pouco de ciência. E, aliás, quero falar, não é para hoje, mas gostava de fazer um episódio sobre a ciência nos maias. Tem sido uma semana um bocadinho intensa. Olha bem, nesta papelaria também lia os Tio Patinhas, a Turma da Mónica, ou da Mónica, lia tudo isto, e jornais também. Já na altura, os meus pais, a minha mãe às vezes dizia, se calhar não devia estar a ler livros brasileiros. Já havia este pânico que hoje vemos por outros motivos nos pais e avós de muitos miúdos, mas a verdade é que o contacto com a literatura e com a língua faz assim, de muitas coisas, de muitos lados e com muita variedade. Pronto, li os 5, li os Tio Patinhas da vida, e depois li também outros livros. Lembro-me em particular de um pacote de livros, daqueles livros que se calhar as editoras queriam despachar, não sei, era um pacote que vinha dentro de um plástico que eu decidi comprar, era um pacote de livros muito variado. Lembro que tinha um livro sobre política europeia, tinha um livro de um autor alemão, que nunca cheguei a ler por completo, não consegui, digamos... não consegui vencer aquele livro, ou melhor, aquele livro venceu-me, não sei como descrever. Ainda hoje tenho memórias do início do livro que li várias vezes para tentar avançar, mas o livro de facto nunca li até ao fim. Talvez venha a falar dele. Tinha também um livro, A Morte de Carlos Gardel, que foi a minha introdução a António Lobo Antunes. Havia ali uma particularidade gráfica, porque o livro era de uma edição que ainda hoje se encontra por aí fora, nos alfarrabistas, e não só, uma edição em que os parágrafos começavam a meio. E eu, na altura, pensei, isto se calhar foi erro. Na verdade, era uma opção gráfica. Portanto, os parágrafos começavam a meio da página. Esse livro também custou um pouco, mas depois, porque eu tinha, não sei, 13, 14 anos, era o meu primeiro livro de António Lobo Antunes, mas acabei por lê-lo todo, e foi uma bela introdução ao autor. E tinha também nesse pacote uma edição muito boa, tirando a parte física do livro. O livro era muito frágil, partia-se todo. Eu tenho para aqui perdido nas estantes, mas está todo partido, no sentido em que as folhas estão soltas. Mas era uma edição dos Contos de César Queiroz, uma edição académica de Luís Fagundes Duarte, que veio a ser meu professor mais tarde, e hei de contar algo sobre as aulas dele num dos próximos episódios, porque tem que ver com aquilo que quero dizer esta semana. Mas esse livro trouxe-me os contos de César Queiroz, e trouxe-me em particular um dos contos
que me deixou... Enfim, houve ali 2 contos em particular que me deixaram bastante, como é que eu ia dizer, obcecado pelo autor. Contos que eu li e reli várias vezes. Um deles posso dizer já que era A Civilização, aquele conto que depois mais tarde veio dar origem à Cidade e as Serras. O outro conto não vou revelar já hoje, porque é o tema do próximo episódio. Portanto, depois daquela teoria geral da literatura de ontem, hoje é apenas um episódio muito curto em que falei daqui da papelaria dos meus avós, para anunciar o próximo episódio, que será um episódio sobre um dos contos do Eça de Queiroz, e amanhã eu explico por que razão quis particularizar este conto. Mais uma vez, assine este podcast, partilhe. Esta semana estamos aqui na semana das perguntas. Se vir bem nos títulos, há sempre ali uma pergunta direta ou indireta. Perguntas sobre livros, sobre literatura. Depois da Semana Galega, que foi a semana passada, esta semana temos a Semana das Perguntas. Até amanhã.